Muito bem, boa tarde a todos. Disciplina Economia Internacional do curso de Ciências Econômicas da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Tópico 3 de hoje é sobre as teorias neoclássicas do comércio internacional. Bem, quem está acompanhando pelo Krugman, a aula de hoje refere-se ao capítulo 4. Quem está acompanhando pelo Appleyard, capítulo 6, 8 e 9. Bem, após uma breve introdução sobre as teorias neoclássicas, eu vou pular o modelo neoclássico tradicional e vou direto para o modelo Heckscher-Ohlin. Tá? Como são modelos equivalentes, têm o mesmo resultado, e o modelo mais conhecido é o modelo Heckscher-Ohlin, eu vou pular, então, o modelo clássico e vou passar para o modelo de Heckscher-Ohlin direto. No final, a gente vai fazer uns 2 exercícios sobre a aula passada e sobre a aula de hoje, e colocar como atividade para vocês também isso. Quem não entregou a atividade 1 e a atividade 2, por favor, entregue, mas assim que for possível. Atividade 1 e 2, atividade 2 ainda tem mais alguns dias, a atividade 1 já está vencida, tá? Quem puder, por favor, lembrando que são atividades em grupo e lembrando que elas estão nos últimos slides do PowerPoint 1 e do PowerPoint 2, tá bom? Sobre o trabalho, a aula de hoje, sobre a aula de hoje, se alguém tiver alguma dúvida, interrompa aí, me chame aí, porque a gente tiver alguma dúvida, colocação, ponto, por favor, me interrompa. Muito bem, na semana passada nós falamos sobre as teorias clássicas, o modelo de vantagens comparativas de vantagens absolutas de Adam Smith e o modelo de vantagens comparativas de Davi Ricardo, que na verdade é o mesmo modelo, só uma extensão do primeiro. Basicamente, a ideia lá era mostrar que o comércio internacional ele é vantajoso para os dois países e essa vantagem é dividida entre os países, né? E os países eles vão se especializar na produção dos produtos que ele tem vantagem comparativa. Vantagem comparativa, leia-se, o menor custo de oportunidade relativo quando você compara com o seu parceiro, né? Então, para cada 2 países e 2 produtos, né, eu posso ver quem que tem vantagem comparativa na exportação daquele produto, né, 2 a 2. Então, a gente até fez depois um exercício para calcular aí, no caso da Suécia, usando um indicador IVCR, Índice de Vantagem Comparativa Revelada, nós fizemos Suécia e Noruega, quem tinha vantagem comparativa na exportação de veículos. Então, a pergunta foi se a Suécia tinha vantagem comparativa em relação à Noruega, e usando os dados de comércio, tá? Lembrando disso. E aí, enfim, passei também um exercício para vocês. Hoje, então, na semana passada, a ideia era vantagem comparativa em termos de custo de oportunidade menor, que é dado pelo custo do trabalho, de acordo com aquela teoria. Nessa teoria de hoje, a gente vai ver diferente. Tá? O que dá a vantagem comparativa é uma outra coisa, é a dotação de fatores, ou seja, o estoque de fatores ou insumos que você tem, né? Seja o insumo trabalho, seja o insumo capital ou o insumo terra. Então, quem tem mais relativamente o fator que o produto que usa, quem tem mais um determinado fator, vai poder utilizar isso na produção e exportação de um determinado produto. Essa é a ideia do modelo de Heckscher-Ohlin, que nós vamos ver em detalhe a partir de agora. Bom, então vamos lá. Começando a discussão de hoje, pensando que o comércio internacional, naquela época, e tanto naquela época né, da teoria do mercantilismo até os dias de hoje, existe a ideia de que certos países têm medo, entre aspas, do comércio internacional. Ou seja, abrir as fronteiras para produtos importados pode prejudicar a sua economia. Sempre porque por trás dessa ideia está a ideia do efeito distributivo,
de que pode impactar a distribuição de renda, né, num determinado setor. E esquece que, na verdade, o que é importante nessa discussão mesmo é o ponto da eficiência. Tá? Quem exporta um determinado produto para um determinado país é porque aquele país consegue produzir de maneira mais eficiente aquele produto, né? E se concentra e se especializa na produção daquele produto e troca no comércio internacional por outros produtos. Essa é a ideia desse debate. O modelo ricardiano é o primeiro que, né, o modelo clássico é o primeiro que mostra isso. O problema é que naquele modelo a gente usa o trabalho como fator como insumo de produção. Como vocês sabem, o trabalho não é única coisa a ser utilizado na produção. Só um minutinho. Desculpe aí, um contratempo. Continuando. Então é isso, eu dizia que o modelo ricardiano utiliza só o trabalho como insumo da produção. Na verdade, a ideia é que os setores, quando você utiliza mais de um insumo, cada setor utiliza de maneira diferente esses fatores. Por exemplo, para produzir soja, eu uso uma quantidade de terra e de trabalhadores imensa e uma certa quantidade de capital também, ainda mais hoje em dia, né, com a mecanização da agricultura e tudo mais. Para produzir, sei lá, computadores, eu uso mais relativamente capital e assim por diante, né? Eu não preciso de tanta terra e de trabalho, no caso, o trabalho tem que ser um trabalho qualificado. Então, os setores são diferentes no uso de fatores, certo? Então, é importante que a gente leve em conta isso, né? Você não pode só usar o trabalho na produção de um determinado setor. Você tem que usar o trabalho, capital e terra e em composições diferentes dependendo do setor, né? Então, isso daí, nesse modelo que a gente vai ver a partir de agora, no modelo neoclássico, você vai justamente utilizar vários fatores de produção, tá? E utilizar uma metodologia típica da neoclássica, né, que são as análises de equilíbrio parcial, né, no comércio internacional. Então, aqui a gente tem dois modelos. O modelo neoclássico, que eu vou pular e vou mostrar a outra ferramenta, que também é neoclássica, que é o modelo de Heckscher-Ohlin. Aqui, a partir daqui. O interessante do Heckscher-Ohlin, ele foi desenvolvido em 1933, portanto já é um modelo bem mais recente, né, do século XX, e ele atualiza o modelo de Smith, Adam Smith e de Davi Ricardo, no sentido de que, tudo bem, dois países, dois produtos, mas também dois insumos, tá? Capital e trabalho. Um parênteses aqui. Você pode usar tem outros insumos na produção e você pode usar uma combinação, né? O importante é que se você usar dois, né, no caso somente dois já consegue os resultados desse modelo e aí você pode estender para o caso de ter três insumos, quatro, por exemplo, capital, trabalho e terra, ou então você põe só capital e terra ou só trabalho e terra, enfim. O importante é que o resultado que a gente vai obter aqui independe se é dois ou três ou quatro insumos, mas ele originalmente foi descrito por esses dois economistas suecos, Heckscher e Ohlin. Foi originalmente feito com dois fatores, tá? Independente de qual seja exatamente esses dois. Por isso que chama o modelo 222, porque são dois países, dois produtos e dois fatores. O modelo anterior era o modelo 221, né? Ou seja, eram dois produtos, café e máquinas,
Dois países, Brasil e Estados Unidos, e um insumo, trabalho. Agora a gente vai ter dois insumos, sei lá, capital e trabalho, por exemplo. Tá? E é um modelo que serve para explicar a fonte de vantagem comparativa quando você tem diferentes, mais de um insumo, tá certo? Como é que é nesse caso? Então vamos lá. Trabalho e capital são os dois fatores. Lembrando que eu posso utilizar terra às vezes. E tem alguns exercícios aí que a gente faz que às vezes é terra. No caso de produtos de agricultura, muitas vezes a gente põe terra, até porque a agricultura é um produto intensivo no uso de terra, né? Para produzir produtos agrícolas você precisa de bastante terra. Então vamos lá. O que está por trás do modelo Heckscher-Ohlin em termos de coisas que a gente assume como dadas ou pressupostos? Primeiro, que são dois produtos, dois setores diferentes, né? Dois fatores que eu já falei, só que é o seguinte, aqui a gente, embora os setores tenham mobilidade dentro do país, os dois fatores, então o trabalho ele pode ir para um setor ou para o outro, o capital também, internacionalmente eles são imóveis. Então, isso implica que não existe imigração, tá? Eu não posso investir capital de um país para o outro e eu não posso ter imigração de pessoas de um país para o outro. Tá? É um pressuposto forte, com certeza, mas foi utilizado aqui para chegar nesses resultados. E dois países com a mesma tecnologia. Né? Na época dos modelos neoclássicos tradicionais, usava-se isso. Né? Os países com o mesmo tipo de demanda, mesma tecnologia e de retorno crescente de escala. Então, nós vamos fazer igual a gente fez no outro modelo da semana passada. Primeiro, pensando que a economia é fechada, ou seja, estamos em estado de autarquia, e depois a gente abre para o comércio internacional e vê o que faz. Então, é isso, são dois passos, tá? Que a gente começa dizendo, ó, autarquia. Em autarquia, eu tenho dois produtos. Eu vou ter que produzir os dois. Claro, porque eu estou em autarquia. A economia está fechada, a fronteira está fechada, eu não posso importar ou exportar. Então, o que acontece? Não há comércio internacional inicialmente. Então, eu vou produzir os dois produtos usando os dois fatores, lógico, cada país vai fazer isso. Quando abrir a fronteira, aí vai ser um pouco diferente. A gente vai ver daqui a pouco. Pense, então, naquele exemplo da semana passada. Brasil e Estados Unidos eram os países. De vez de colocar café em máquinas, eu coloquei laranja e máquinas. Tudo bem. Né? Dois fatores, capital e trabalho. Tá certo? Tá bom? Brasil e Estados Unidos, laranja e máquinas são os produtos, e dois fatores, capital e trabalho. Lembrando que, como ainda estamos numa economia fechada, autarquia, o Brasil vai ter que produzir tanto laranja quanto máquina, e os Estados Unidos vai ter que produzir tanto laranja quanto máquina, inicialmente. Para ver aqui no comércio internacional, quem vai exportar o que daqui a pouco, quando tiver a possibilidade de fazer comércio, vou convidar vocês para chamar atenção para essas duas etapas. Tá? Esse modelo a gente vai chegar no resultado dele em duas etapas, 1 e 2. Tá? Primeiro, eu olho os dois fatores e depois eu olho os dois produtos. Tá? E depois eu chego a uma conclusão sobre o comércio internacional. Então, volta lá. Primeiro, dois fatores: capital e trabalho. Ah, tá. Capital e trabalho. Mas vejam vocês, Brasil é diferente dos Estados Unidos. Então, se eles são países diferentes, é de se esperar que a quantidade de capital que cada um tenha não seja a mesma, seja diferente. Então, o Brasil vai ter uma quantidade KB de capital e os Estados Unidos vai ter uma quantidade KE de capital. Tá certo? E a mesma coisa com trabalho. De novo, são dois países diferentes. Então, eu, Brasil, vou ter TB, número de trabalhadores, e TE, os Estados Unidos vai ter de número de trabalhadores. Beleza? Então, é isso. A dotação que cada país tem de fator é diferente entre si. Tá? Tudo bem. Então, esse é o primeiro ponto. Né? Só estamos falando de fatores
essa discussão aí sobre o estoque de fatores. Então, deu para perceber que eles são diferentes. Tá. Aí alguém teve uma brilhante ideia de inventar duas, como é que eu falo? Duas razões, ou duas divisões, ou duas proporções. Alguém resolveu dividir quanto que o Brasil tem de capital pelo quanto o Brasil tem de trabalho. E deu o nome a isso de razão capital-trabalho no Brasil. Então, olha aqui, KB sobre TB é a razão capital-trabalho no Brasil, certo? É como se eu pegasse esse estoque, tudo que eu tenho de capital, e dividisse pela tudo que eu tenho de trabalho, é uma certa razão, tá? Ou fração, ou proporção, como vocês quiserem. Nos Estados Unidos também vai ter a sua própria razão capital-trabalho, KI sobre PE, que obviamente que vai ser diferente da razão capital-trabalho brasileira. Por quê? Ora, se cada um dos Ks e cada um dos Ts são diferentes, então a razão, né, pode até calhar de ser igual, mas geralmente a razão vai ser diferente. Então eu tenho razões de capital-trabalho diferentes. Beleza? Aí alguém também teve a ideia de inventar a razão trabalho-capital, que é pegar tudo que eu tenho de trabalho e dividir pelo tudo que eu tenho de capital, T sobre K, tanto para o Brasil quanto para os Estados Unidos. TB sobre KB é a razão trabalho-capital no Brasil. TE sobre KE é a razão trabalho-capital nos Estados Unidos. Também é de se esperar que essas duas razões sejam diferentes. E mais um detalhe: por definição, TB sobre KB é o inverso de KB sobre TB. Uma é o inverso da outra. E também KT nos Estados Unidos sobre TK nos Estados Unidos são inversas uma da outra. É de se esperar isso. Beleza. Então, o que eu estou querendo medir com a razão capital-trabalho? Ué, quanto que eu tenho de capital relativamente ao trabalho? E quanto que eu tenho de trabalho relativamente ao capital em cada um dos países? Beleza? Então, gente, pega essas duas razões, fica de olho no próximo slide. Vamos dar uma olhada no seguinte. Então, dá uma olhada nisso aqui. Compara o KE, o K sobre T dos Estados Unidos, com o K sobre T do Brasil, que você calculou no slide anterior. Compara os dois. Se por acaso o primeiro, o da esquerda, for maior que o da direita, ou seja, essa razão nos Estados Unidos foi maior que a no Brasil, significa o quê? Que para um mesmo estoque de trabalho, para o mesmo denominador, T, se o da esquerda é maior que o da direita, significa que para o mesmo denominador, KE é relativamente maior que KB. Ou seja, os Estados Unidos têm relativamente mais capital do que o Brasil, se isso aqui for verdade. Tá? Ou seja, o capital é relativamente, porque isso aqui é uma razão, por isso que eu falo relativamente, tá? Então, se essa razão aqui for verdade, então, ou seja, o da esquerda é maior que o da direita, então, para o mesmo T, o K da esquerda é relativamente maior que o K da direita. Ou seja, o capital é relativamente mais abundante nos Estados Unidos do que no Brasil. Tá? Então, significa que os Estados Unidos têm mais capital do que o Brasil em termos relativos. Tá? Então, guarda isso. E a razão capital-trabalho? Bom, vocês já sabem que T sobre K é o inverso de K sobre T. E T sobre B é o inverso de K sobre T. Então, agora eu vou comparar T sobre K dos Estados Unidos com o T sobre K do Brasil. Se em cima deu que a da esquerda é maior que a da direita, necessariamente, quando você inverte as razões, o da direita aqui vai ser maior que o da esquerda, necessariamente. Se você não acredita, coloca números para capital e para o trabalho. Coloca esses números que estão aqui, ó, 300, 3.000, 200, 6.000. Coloca esses números. Você vai reparar que T sobre
K do Brasil é maior que o T sobre K dos Estados Unidos. Tá? E o que, que isso significa? Significa que se esse cara da direita é maior que o cara da esquerda, significa que por um mesmo K, que é o denominador, dado K, né, esse da direita tem mais trabalho relativamente que o da esquerda. Então, o Brasil tem mais trabalho relativamente do que os Estados Unidos. Ou seja, o trabalho é relativamente mais abundante no Brasil do que é nos Estados Unidos. Tá? Então, gente, pega esses numerinhos que eu pus aqui, joga aqui, você vai ver que vai dar exatamente isso. Por exemplo, K sobre E dividido por T sobre E vai ser 6.000 dividido por 200, que vai ser 30. E o KB sobre TB, 3.000 sobre 300 vai dar 10. Então, 30 é maior que 10, então os Estados Unidos, de fato, têm mais capital, em termos relativos, do que o Brasil. Então, e aí faz aqui também, joga esses números aqui, você vai ver. T sobre KE vai dar 1 sobre 30 e TB sobre KB vai dar 1 sobre 10. Então, 1 sobre 10 é maior que 1 sobre 30. Então, o Brasil vai ter realmente um estoque mais abundante em termos relativos de trabalho do que os Estados Unidos. Beleza. Então, faz de conta que isso é verdade, tá? Eu vou pular isso que está aqui embaixo e já volto quando for falar sobre salário e juros. Agora eu vou falar só sobre capital e trabalho. Mais tarde eu volto e falo sobre isso aqui, tá? Segura. Então, todo mundo entendeu? Se é verdade que capital é mais abundante nos Estados Unidos, significa que os Estados Unidos têm mais capital do que o Brasil. E se essa segunda frase é verdadeira, significa que o Brasil tem mais trabalho do que os Estados Unidos em termos de fator. Então, o que, que isso quer dizer para mim? Isso quer dizer o seguinte, tá, se eu tenho mais capital do que o outro parceiro, então eu vou me aproveitar disso. Vou tentar utilizar produtos que usem bastante capital. Por quê? Porque eu tenho um estoque grande de capital. Mesma coisa, o Brasil aqui, esse outro país, Brasil, ele tem um estoque maior de trabalho, né, em termos relativos. Então, o que, que ele vai fazer? Vai se concentrar em tentar produzir e exportar produtos que usem bastante trabalho. E aí que vem o segundo ponto. Tá? Então, todo mundo entendeu o primeiro ponto? Sempre que eu tenho dois fatores, o país vão ter estoques de fator diferente. E aí eu vou ter razão capital-trabalho e razão trabalho-capital. Eu comparo essas razões trabalho-capital dos dois países e chego nessa conclusão aqui. E guardo no bolso essa conclusão para usar daqui a pouquinho. Tá? Tem um exemplo com números, chegamos a essa conclusão aqui. Beleza. Agora, olha o segundo passo. Primeiro a gente falou dos fatores, agora nós vamos falar dos produtos. Tá? Vejam vocês que todo produto utiliza capital e utiliza trabalho. Utiliza uma certa quantidade de capital, uma certa quantidade de trabalho cada produto. Então, eu vou ter aí esses 4 numerinhos aqui. Dá uma olhada. Eu vou ter um número, isso aqui vai ser um número, tá? ATL, ATM, AKL e AKM. O que, que são esses numerinhos? Bom, o ATL, T é trabalho, T é trabalho, K é capital. Então, é fatores. L é o quê? Laranja e M máquina. L laranja e M máquina. Então, esses 4 numerinhos é o quanto que eu uso de um determinado fator, no caso aqui, por exemplo, esse primeiro T, quanto que eu uso para produzir uma unidade do produto de baixo, do produto L, no caso, tonel de laranja. Então, ATL é quantas horas de trabalhadores eu preciso para produzir um tonel de laranja. ATL. Beleza. Mesma coisa aqui, ATM. Quantas unidades de trabalho, quantas horas de trabalho eu uso para produzir uma máquina? ATM. Tá, só que esses dois produtos não usam só trabalho. Agora, nesse novo modelo de hoje, a gente usa capital também. Então, eu preciso saber isso. Quantas unidades de capital
seja finanças, capital financeiro, capital maquinário, sei lá. Mas quantas horas que eu preciso de capital para produzir essa unidade de laranja, por exemplo, um tonel de laranja. Então, isso é a KL. E a KM é um número de unidades de capital que eu preciso para produzir uma máquina. Tendo esses 4 numerinhos, eu vou fazer o seguinte: eu vou calcular, por exemplo, a razão capital trabalho de produzir laranja. Estou indo, tá? Beijo. AKL dividido por ATL é uma espécie de razão capital trabalho, só que é do setor de laranja. Por que razão capital trabalho? Porque ele em cima é o número de unidades de K e embaixo o número de unidades de T. Por isso que é uma razão capital trabalho. Só que é uma razão capital trabalho bem específica, que é para produzir laranja. Então, se eu pegar esse AKL que está aqui em cima, jogar aqui, pegar o ATL que está aqui em cima e jogar aqui, eu vou te dizer o seguinte: é uma razão capital trabalho para procurar, para produzir laranja, certo? Ou seja, quanto que eu uso de capital relativo ao quanto que eu uso de trabalho na laranja. Beleza, na laranja. Só que vamos pensar o seguinte: para produzir máquinas também existe uma razão dessas, certo? É só trocar o L por M. Então, divide AKM por ATM. AKM, cadê ele? AKM está aqui. Dividido por ATM, que é esse cara aqui. Se eu dividir isso por isso, vai dar razão capital trabalho no setor de máquinas, certo? Inclusive, ela está aqui no lado esquerdo, AKM dividido por ATM. Aí, olha o que eu vou fazer. Eu vou comparar as duas razões. O AKM dividido pelo ATM, que é a razão capital trabalho de máquina, e comparo com a mesma razão para o setor de laranja, AKL dividido por ATL. Então, vamos supor que eu tenho esses 4 azinhos, estão escritos tudo aqui embaixo. Está tudo escrito. Vai lá e substitui aqui. AKM 4, ATM 1, 4 sobre 1 dá 4. Beleza. AKL 3, ATL 2, 3 sobre 2, 1,5. Então, 4 é maior que 1,5 significa que o cara da esquerda é maior que o cara da direita. Tá, vamos entender isso agora. Dizer que o cara da esquerda é maior que o cara da direita significa que, para o mesmo denominador, para a mesma quantidade de T, ou seja, trabalho, o cara da esquerda usa mais capital do que o cara da direita. Ou seja, o cara da esquerda, o que, que é? M é o que? Máquina. L é o que? Laranja. Então, o cara da esquerda vai usar mais capital que o cara da direita em termos de máquinas. Ou seja, leiam o que eu escrevi aqui. Máquina, né, que é o que está na esquerda, é mais intensiva no uso de capital do que de laranja. Tá certo? 4 comparado com 1,5, 4 é maior que 1,5. Então, o cara da esquerda, que é o AKM, ele usa mais capital do que a laranja. Tá? Então, isso, quando os números são dados, você consegue fazer imediatamente. Aí eu posso, para o outro produto que é laranja, eu posso fazer o mesmo cálculo. É só inverter as duas, fazer uma razão trabalho-capital para laranja e para máquina. Então, se você inverter isso aqui, essa setinha aqui vai inverter também, ela vai virar menor. Então, eu posso fazer o mesmo cálculo que eu fiz para a máquina, eu posso fazer para a laranja. Dizer que a laranja é mais intensiva no uso de trabalho do que, a laranja. Desculpe, a laranja é mais intensiva no uso de trabalho do que a máquina. O que esse resultado está me dizendo? Ela está dizendo o seguinte: a máquina ela usa capital
trabalho. Só que ela usa mais capital do que trabalho. Ela precisa disso, a máquina. E a laranja é o contrário. A laranja é mais intensiva no uso de trabalho do que capital. Significa que a laranja usa os dois insumos, só que ela usa relativamente mais trabalho do que capital. Então, agora vamos usar esses dois resultados. Esse resultado aqui do 1 com esse resultado do 2 e vamos responder essa questão aqui. Para esses dois países, do jeito que eles estão, com essas dotações de fatores e com essa tecnologia aí de numerinhos aí para os dois setores, como que eles vão comercializar entre si caso o comércio internacional agora ocorra, tá? Uma coisa é autarquia, economia fechada, todo mundo tem que produzir tudo. Agora, se não existir o comércio internacional e não existir mais a autarquia, qual seria o padrão de comércio? Isto é, quem exporta o quê? Bom, aí que vem o resultado de Heckscher-Ohlin, e no caso eu já vou fazer aí o exemplo, o exemplo anterior. O padrão de comércio internacional vão ter 4 resultados, eu vou apresentar para vocês 2 hoje, né? O principal deles é esse aqui, o resultado direto de Heckscher-Ohlin é que um país exporta o produto intensivo no uso do fator relativamente mais abundante naquele país. E o país importa o produto que usa mais intensivamente o fator que é mais escasso naquele país em termos relativos. Em outras palavras, olha o que está escrito aqui nessa última linha, os países se especializam naqueles produtos que utilizam o seu fator abundante. Então, se eu tenho bastante capital, eu vou produzir e exportar aquele produto que usa bastante capital. Se eu sou se é mais abundante o trabalho, eu vou produzir e exportar os produtos que são intensivos no uso de trabalho. E o detalhe, eu exporto aquilo que eu sou que usa mais abundantemente o meu fator, né, aquilo que usa mais intensivamente aquilo que eu tenho abundante, e aquilo que eu tenho mais escasso, que é o outro fator, eu importo. Tá? Então vamos ver naquele exercício anterior. Tá. Naquele exercício anterior, a gente tinha essas duas coisas. Primeiro, aqui no B, a gente tinha os estoques de fator 300, 3.200 e 6.000 para trabalho e capital no Brasil e nos Estados Unidos, respectivamente. Se isso for verdade, então significa que KT nos Estados Unidos é maior do que KT no Brasil. Isto é, para um mesmo denominador, para um mesmo trabalho, os Estados Unidos têm relativamente mais capital do que o Brasil. Ora, se os Estados Unidos têm mais capital do que o Brasil, relativamente, então ele vai produzir produtos que usam, né, de maneira intensiva aquele fator que ele tem bastante abundante, no caso, o capital. Os Estados Unidos é mais abundante em capital. E, portanto, e o Brasil? E o Brasil, ele é mais intensivo no quê? Naquilo que ele. Desculpe, o Brasil, ele é mais abundante em que fator? Uai, é só voltar lá atrás e ver o que a gente fez T sobre K. T sobre K, que é a razão inversa, volta. T sobre K é o maior do Brasil do que dos Estados Unidos. Então, significa que para um mesmo estoque de K, o Brasil, que está à direita, tem mais T do que os Estados Unidos, que está à esquerda. Então, o Brasil é mais abundante em trabalho. Então, vamos lá no resultado. O Brasil é mais abundante em trabalho. Olha o que está escrito aqui. Brasil mais. Então, gente, Estados Unidos é mais abundante em capital. Brasil mais abundante em trabalho. Um cara que tem bastante capital vai fazer o quê? Produzir e exportar o produto que usa mais intensamente aquilo que eu tenho bastante abundante, ou seja, o capital. Agora, qual o produto que usa mais capital? Aí você vai aqui para cima e olha isso aqui.
4/1 é o AKM sobre o ATM. AKM sobre ATM é uma razão capital-trabalho de máquina. Ele vai me dizer, né, quanto que usa para produzir máquina, capital versus trabalho. Usa 4/1, então é 4. Agora, quando esse 3/2 aqui é o AKL sobre o ATL, ou seja, quanto de capital sobre trabalho que eu uso para fazer laranja. Aí, no caso, é 3,5/2, que é 1,5. Como 4 é maior que 1,5, significa que as máquinas usam mais o que está em cima, no caso, capital. Então, a máquina é mais intensiva no uso de capital do que a laranja. Já a laranja é o oposto. Ela vai ser mais intensiva no uso de trabalho. Então, agora que eu tenho os dois resultados, eu junto os dois resultados. Eu vejo qual produto mais intensivo em capital é máquina. E vejo o país que tem mais estoque de capital é os Estados Unidos. É o padrão de comércio. Estados Unidos vai exportar máquina. Brasil, o que acontece com o Brasil? Ele tem mais trabalho. Qual o produto intensivo no uso de trabalho? Laranja. Então o Brasil vai produzir e exportar laranja. Então é isso. Brasil exporta laranja, Estados Unidos exporta máquina. E os Estados Unidos importa laranja e o Brasil importa máquina. Tá certo? É esse o resultado principal de Heckscher-Ohlin. E agora eu vou passar para o segundo resultado, né? Mas vamos entender bem esse primeiro aqui. Deu para entender, gente? Essa ideia? Agora, o comércio internacional é explicado em termos dos estoques daqueles fatores que você tem. Então, eu vou ter que calcular duas coisas. Primeiro, eu preciso saber o que cada país tem mais abundante. Quem tem mais capital e quem tem mais trabalho. Como que eu faço isso? Calculando a razão capital-trabalho dos dois países e comparando. E calculando a razão trabalho-capital dos dois países e calculando. E aí eu vejo quem tem mais K e quem tem mais T em termos relativos. Primeiro passo. Segundo passo é, e os produtos? Bom, tem produto que usa mais capital e outro que usa mais trabalho, em termos relativos. Como é que eu faço para saber qual produto que usa mais capital, qual que usa mais trabalho? Eu calculo isso, o AKT dos dois produtos e o ATK dos dois produtos. Razão capital-trabalho dos dois produtos e a razão trabalho-capital dos dois produtos. E aí eu comparo e vejo. Então, por exemplo, aqui com esses numerinhos aqui que estão aqui embaixo, isso é verdade aqui, ó. O da esquerda é maior que o da direita. Ou seja, para um mesmo denominador, para um mesmo trabalho, esse aqui usa mais capital do que esse. Ou seja, a máquina usa mais capital do que esse. Se a máquina usa mais capital, a laranja usa mais trabalho. E aí eu junto as duas coisas e vejo qual é o padrão de comércio. Tá? O país, como eu disse aqui nesse resultado, ele vai se especializar naquele produto e exportar aquele produto que usa o seu fator mais abundante. E vai importar o outro, aquilo que usa o fator mais escasso, que falta no país, escasso nesse sentido. Bom, Heckscher-Ohlin é isso. Vamos lá. Heckscher-Ohlin é exatamente isso. Eu pulei um negócio que eu vou voltar agora. Essa parte de baixo aqui. Eu tenho capital e eu tenho trabalho. São dois fatores. Cada um desses fatores tem um custo. E o custo deles, de cada fator, é um custo diferente e um nome diferente. Por exemplo, o trabalho, o preço do trabalho se chama salário, e eu vou chamar de W. E o preço do capital eu vou chamar de juros, ou Rzinho. Tudo bem? Então, uma coisa é ter o estoque do produto, outra coisa é o preço daquele fator. Estoque de fator, KIT, e o preço
de cada fator R e W. Beleza, gente? Então, se cada fator tem o seu preço, olha o que eu escrevi aqui embaixo. Me digam se não é verdade. Lembra da simples microeconomia de introdutória. Tudo aquilo que abunda é mais barato. Tudo aquilo que é mais escasso é mais caro. Certo? Não é assim a microeconomia? Então, se o meu fator, eu usei a ideia de fator mais abundante aqui em cima. Por exemplo, eu até falei que nos Estados Unidos o capital é mais abundante. Ora, se ele é mais abundante, então está sobrando capital. Então o preço dele é para ser mais barato. Então, qual que é o preço do capital? Juros. Os juros nos Estados Unidos é para ser mais barato do que no Brasil. Por quê? Porque no Brasil é escasso. Lembra que o capital é escasso? O capital ele é abundante nos Estados Unidos, mas no Brasil ele é escasso. Então, os juros do Brasil é maior que os juros dos Estados Unidos. Por quê? Porque o capital é mais abundante nos Estados Unidos. Lá sobra capital. Então, como lá tem uma oferta grande de capital, seu preço é relativamente mais barato. Então, Rzinho do Brasil é maior que o Rzinho dos Estados Unidos. Beleza, pensa no trabalho agora. O trabalho é o preço dele, se chama salário. Se o trabalho, nesse exercício que eu dei aqui, não sempre, mas nesse exercício, se o trabalho é mais abundante no Brasil, ou seja, tem muito trabalhador, tem um estoque relativamente grande, o que acontece com o preço dele? É para ser mais baixo. Ou seja, se o, se o trabalho é mais abundante no Brasil, o preço dele é mais baixo do que o preço desse mesmo fator nos Estados Unidos. Então, o salário no Brasil, WB, salário do Brasil, ele é menor que o salário nos Estados Unidos. Porque nos Estados Unidos o salário é mais caro, porque ele é mais escasso. Então, WB, nesse exemplo aqui, nesse exemplo só, WB é menor do que WE. O salário do Brasil é menor do que nos Estados Unidos. Tá. E daí? E daí o seguinte, que vem o segundo resultado de Heck-Chorolin. Quando existe livre comércio, essa ideia aí de que os países vão ter contato entre si, vão trocar produtos, existe uma tendência, por conta do comércio internacional, existe uma tendência à equalização dos fatores. Ou seja, o livre comércio tende a equalizar o preço dos fatores naqueles países. Tá? No longo prazo. Na verdade, até eu diria sobre algumas condições que possa acontecer, comércio internacional tende a equalizar os preços dos fatores. Como assim equalizar? Aproximar, um ficar mais próximo do outro. Volta lá um pouquinho. Volta aqui um pouquinho. Aqui, volta aqui. O que eu estou dizendo? Eu falei para vocês que o trabalho é mais abundante no Brasil. Então, WB, por ser abundante, é menor, é baixo. E o WE é alto. Então, WB é menor que WE. No comércio, quando há comércio internacional, há uma tendência a equalizar os dois salários. Se o WB é menor que o WE, com o comércio internacional, eles vão tender para o meio. Ou seja, quem tinha um salário baixo vai aumentar. E quem tinha um salário mais alto vai diminuir, vai tender para alguma coisa no meio. Então, o comércio internacional faz com que o salário aumente no Brasil e diminua nos Estados Unidos por algum valor no meio. Por que isso? Porque o comércio internacional faz com que, através dos produtos,
o trabalho que o Brasil tinha tanto abundante, ele diminui relativamente um pouco essa abundância, e a dos Estados Unidos, que era escasso, fica um pouco menos escasso graças ao comércio internacional. Então, ocorre esse resultado aqui, ó. Esse resultado aqui. Certo? Está tudo resumido aqui. Tudo resumido. Vamos olhar com calma para tentar entender esse resultado de que o comércio internacional tende a igualizar os preços dos fatores? Dá uma olhada. Bom, o que, que eu falei? Que nesse exercício anterior, Estados Unidos tem muito capital. Então, porque abunda o capital, né, tem muita oferta, ele tem um preço baixo. E do Brasil tem um preço alto. RB marca RE. No caso do trabalho é o oposto. Por quê? Porque no Brasil ele tem bastante trabalho, então o seu preço é baixo, e nos Estados Unidos que falta tem um salário maior. Então, no começo, WE marca WB e RB marca RE. O que eu estou dizendo para vocês é que com o comércio internacional há uma tendência de equalização dos fatores, ou seja, de que haja que o salário venha aqui para o meio, para um valor que está entre os dois, tanto do salário quanto dos juros. E eu escrevi isso aqui embaixo. Eu escrevi exatamente aqui embaixo. Se a tendência é vir para o meio com o comércio internacional, então quem tinha um salário alto, como nos Estados Unidos, ele vai diminuir um pouco. E quem tinha um salário baixo, como no Brasil, ele vai aumentar um pouco. Tende a vir para o meio. E a mesma coisa com a taxa de juros. Quem tinha taxa de juros ou o retorno do capital maior era o Brasil. Tendência a cair um pouco. E os Estados Unidos, que tinham uma baixa, um menor juros, a tendência é aumentar um pouco por algum valor no meio. Então, significa que com o comércio internacional o salário cai aonde? Nos EUA e suba no Brasil. E os juros? Tendência é que juros no Brasil caia e suba nos Estados Unidos. Vem daqui para cá. Então, está aqui o resultado geral aqui. Tá certo? Então, são dois resultados de Heck-Schrodin, tá? Vamos recapitular para poder passar para os exercícios? Só um minutinho, deu um outro problema aqui. Só um minuto. Pronto, pessoal, desculpe. Estou de volta aqui. Desculpe, o programa ao vivo é assim mesmo, né? Às vezes dá problema no meio do programa. Vamos lá. Eu estava dizendo que do modelo Heck-Schrodin a gente tem dois resultados principais. Na verdade, tem quatro e eu vou focar em dois. O primeiro deles é o resultado principal que mostra, explica uma parte do comércio internacional. A ideia de que o país exporta produtos
no qual eles usam alguns tipos de produtos. Quais? São aqueles que são intensivos no uso do fator que naquele país é mais abundante. Tá? Então, se eu tenho bastante capital, minha tendência é focar na exportação de produtos que usam bastante capital. Por outro lado, eu vou importar todos aqueles produtos que justamente utilizam aquele estoque de, de, de fator que eu não tenho, né, que é mais escasso naquele país, eu vou importar. Então, por isso que você vê Brasil trocando soja com computadores, por exemplo, com o Japão, tá? Ou seja, o Brasil ele tem bastante terra, vamos dizer que terra é um fator que a gente tem bastante abundante. Então, todo produto que usa terra, como soja, suco de laranja, açúcar e assim por diante, café, esses produtos utilizam bastante aquilo que a gente tem, né, bastante abundante, no caso terra, e a gente vai exportar e focar nesses produtos e trocar com outros produtos. E o Japão? O Japão não tem terra. Terra para eles é escasso. Então, mesmo que eles quisessem, ia ser muito difícil o Japão poder se especializar na produção de produtos intensivos no uso de terra. Então, eles vão exportar o quê? Algum produto que seja intensivo no fator que eles têm bastante abundante. Que no caso está bem claro que o fator capital é bastante abundante em termos relativos no Japão, né? Então, aí por isso que eles focam na produção e exportação de produtos intensivos em capital, tais como computadores, software, automóveis, navio, etc, etc, etc. Ô, professor, Pois não. o Canadá também é assim também? Canadá, deixa eu pensar, o Canadá ele tem alguns fatores, um estoque nos fatores naturais, terra um pouco, mas também minério, viu? Se eu não me engano, tem a empresa de Canadá, tem até a empresa canadense, Inco, que exporta bastante níquel. Não saberia te dizer a pauta do Canadá em particular. Que eu Mas saiba, assim, de trabalho, assim, não é pouco, né? Porque geralmente eles vêm com um programa de incentivo, né? De imigração. porque falta mão de obra naquele país, né? Isso. É verdade. Boa pergunta. De cabeça não sei te dizer, não, mas posso dar uma olhada depois? Vou tentar depois responder com mais detalhe essa pergunta aí. O Canadá, capital, com certeza, quando você. Porque sempre em termos relativos, lembra disso, né? Então, comparando com a maior parte dos países desenvolvidos, ele vai ter um estoque de capital maior comparando com os países em desenvolvimento, perdão. Então, ele vai trocar produtos intensivos em capital, como automóveis. O sul do Canadá tem uma grande produção automobilística, também tem uma grande produção de software, de máquinas. Então, eles tendem a exportar esse tipo de produto. Agora, produto intensivo no uso de terra, eu acho que é mais minério, né? Níquel, alguns minerais que o Canadá tem também. Outro país que é parecido é a Austrália, né? Porque a Austrália também é um país desenvolvido, também tem um estoque de capital relativamente alto, mas também tem um estoque de alguns produtos minerais, né? Tem até uma das maiores empresas de minério do mundo é australiana, né? E esqueci o nome agora no momento, mas de qualquer modo eles exportam bastante minério, assim como o Brasil, né? Que também exporta minério. Enfim, o que o Rex Chorolin está dizendo basicamente é isso, que a gente tende a exportar produtos que usam bastante aqueles fatores que a gente tem em termos abundantes. Então, não faz sentido o Japão exportar produtos intensivos em terra, porque falta terra escassa lá. Ou um país como, sei lá, deixa eu pensar aqui, Angola, exportar automóveis, porque automóvel usa intensivamente o fator capital, que lá é bastante escasso, né? Por outro lado, eles têm algumas riquezas naturais de petróleo e de diamantes, Angola, que faz sentido com que eles acabem se especializando na exportação desses dois produtos, né? E assim por diante. De novo, Rex Cherolin não dá conta de tudo, mas é uma explicação a mais para
né, o padrão de comércio internacional. Bem, então é isso. O REC Charolin, esse é um ponto. O segundo ponto que eu dizia para vocês é que existe uma tendência com o comércio internacional há uma mudança no preço dos fatores, né? De novo, o capital, o preço dele é juros, o preço do trabalho é, salário, né? Então existe uma tendência a se encontrar no meio ou tendência a mudar esses preços quando você permite o comércio internacional entre os países. Então, por exemplo, aqui naquele exemplo que eu estava mencionando de máquina laranja, capital e trabalho Brasil e Estados Unidos, isso aqui se dava, né? O salário nos Estados Unidos era maior do que no Brasil, porque no Brasil era abundante e nos Estados Unidos era escasso. E o contrário nos juros, né? O capital era abundante nos Estados Unidos e escasso no Brasil. E com a presença do comércio internacional, a tendência é você vir para algum valor aqui no meio, em termos de salários e em termos de juros. Então, olha o que eu escrevi aqui. A tendência é que haja um salário, tendência vir para o meio, né? Então, a tendência é que o WB aumente e que o WE diminua, vindo para esse meio. E a mesma coisa aqui nos juros. A tendência é que o RE suba um pouco e o RB baixe um pouco para vir para o meio com o comércio internacional. Esses são os dois principais resultados do REC Charolin, tá? Por que esse segundo resultado é importante? Por quê? O primeiro já está bem claro, né? Porque é padrão de comércio. Esse segundo aqui ele é importante por causa disso. Se salário cai e juros sobe, ou se salário sobe e juros caem, pode haver, por conta de tratados de livre comércio, pode haver resistência política. Você pode esperar resistência política. Pensa bem, os trabalhadores nesse país que o salário vai cair, como por exemplo aqui, ó, se aumentar o comércio entre Brasil e Estados Unidos, o que acontece com o salário nos Estados Unidos? Caia. Então, os trabalhadores americanos vão ser contra esse tratado, esse livre comércio aqui, tá certo? E vão ser favoráveis quem? Quando o seu retorno suba. Então, por exemplo, os juros, né? Os investidores nos Estados Unidos vão gostar desse tratado. Por quê? Porque o R, que é o preço daquele fator, ele vai aumentar com o tratado. E se aumentar, eles vão ser, poxa, meu preço vai aumentar, estou feliz, né? E no caso do Brasil, se esse tratado aqui ocorrer, se de fato, por conta da troca de máquina versus laranja, ocorrer também essa mudança nos preços dos fatores, o Brasil vai correr o contrário, ou seja, o salário vai subir e os juros vão cair. Então, o salário vai subir, o trabalhador vai ser favorável, porque o trabalho, olha o que acontece, WB sobe vindo de WB daqui para cá. E o RB caindo, os investidores ou donos do capital vão ser contrários a isso. Então, pode haver resistência política, é o que o REC Charolin prevê, né? A resistência política ao comércio internacional. Então, gente, são esses dois resultados que eu queria focar na aula de hoje. Né? Tem uns slides a mais aí, mas eu vou até passar adiante e já ir direto para os resultados do REC Charolin. Enfim, um desses resultados é isso. No livre comércio, alguns proprietários vão ganhar, proprietário que eu digo é o dono do fator. Né? Quem que é dono do trabalho? Os trabalhadores. Quem que é dono dos juros? Os investidores. Então, o livre comércio ele tende a acarretar ganho para os fatores abundantes e perdas para os fatores escassos. Então, por conta disso, é um efeito de distribuição de renda dentro de um país e você pode prever resistências políticas daqueles que perdem e vocês podem prever apoio daqueles que ganham. Então, nesse exemplo específico aí, o Brasil, o fator abundante é trabalho, como vai ter ganho, os trabalhadores vão ser favoráveis a esse comércio.
e como esse tratado de comércio, se tiver perda para quem o dono do fator escasso, ou seja, no caso do Brasil, juros, vai ter perda, os investidores vão ser contra essa visão aqui, esse comércio, e o oposto ocorre nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, fator abundante é capital, os donos do capital vão ganhar e os donos dos trabalhos do trabalhador vão perder, né? Com esse comércio internacional. Então é isso, por isso que às vezes existem resistência ao comércio internacional, porque o comércio internacional afeta a distribuição de renda, dessa maneira que Heckscher e Ohlin mostraram nesse segundo ponto aqui. Tá? Vou voltar daqui a pouco nisso aqui. Tá? 3 e 4 pulam, são 2 teoremas, vamos pular. E é isso, agora eu vou passar para o resumo da ópera, da aula, antes de ir para os exercícios. O primeiro resultado é isso que está escrito aí, ou seja, eu tendo a exportar aqueles produtos que usam de maneira mais intensiva o fator que no meu país é abundante, e eu tendo a importar o oposto, ou seja, aqueles produtos que usam intensivamente o que é escasso no meu país. Tá? Esse é o grande resultado do Heckscher e Ohlin, certo? Então, o legal desse número 1 que eu escrevi aqui, né, é que isso que a gente falou agora implica que não só diferentes produtividades do trabalho explicam comércio internacional, mas diferença entre dotação de fatores também explica. Tá? Então, o fato de o Brasil ter aí bastante terra, bastante trabalho, vai permitir que a gente comercialize por produtos desse tipo, né? Que usem de maneira abundante de maneira intensiva, esses fatores que a gente tem bastante. Então, a explicação, é uma explicação maior aí para o comércio internacional. E o segundo resultado de Heckscher e Ohlin mostra que comércio internacional afeta, sim, distribuição de renda, porque o comércio faz com que o salário aumente em alguns países e diminua em outros, e que os juros aumentem num país e diminua em outros. E aí vai ter redistribuição de renda, e aí vai ter gente que vai gostar do comércio, tem gente que não vai gostar do comércio. Tá certo? Beleza, essa é bastante importante, essas duas implicações aqui. Tá, de novo, não é modelo perfeito, não é perfeito esse modelo, nenhum modelo em economia que vocês vão ver, do primeiro dia até o último dia do curso de economia, nenhum modelo é perfeito, né? Até porque você faz algumas premissas, né? Lembra daquela premissa, como qualquer, retorno constante de escala? Existe no mundo real retorno constante de escala? Não existe, né? Existe uma curva de custo, sim, que vocês viram em micro também, que faz com que em uma faixa você tem retornos crescentes de escala e em outra faixa você tem deseconomias de escala, né? E isso é retorno variável de escala e não constante. Então, enfim, esse daqui foi assumido quando a gente começou a falar do Heckscher e Ohlin, falamos isso, né? Que era a tecnologia de retorno constante de escala. Na verdade, isso não ocorre, né? Outra coisa que não ocorre é dizer que os países têm a mesma tecnologia, acesso à mesma tecnologia. De jeito nenhum, né? Hoje, dizer que Angola tem o mesmo acesso à tecnologia que os Estados Unidos para produzir o automóvel, se ela quiser, né? Angola quiser, não é o caso, né? Os Estados Unidos vai conseguir, mas Angola provavelmente não. Outra coisa que o modelo não fala, custo de transporte. Poxa vida, na minha disciplina lá de economia regional, a gente só falou durante um bom tempo sobre custo de transporte, como é importante, né? Ainda que para alguns setores na economia mundial o custo de transporte tenha diminuído e seja menos importante. Outra coisa, barreiras comerciais, né? Tarifas, barreiras quantitativas ao comércio, que nós vamos ver nas aulas seguintes, elas também, tudo isso que eu falei aí interfere na discussão dos preços dos fatores.
Então, aquela ideia dos preços dos fatores, ela pode ser bem menor a equalização por conta de tudo isso aqui. E aí a resistência, né, e o efeito de distribuição de renda vão ser menores. Resistência política e os efeitos de redistribuição, se eles forem pequenas, né, então não vai haver grupos contrários ao comércio internacional. E um último problema do Rex Chorolin é o seguinte: esse tal de Leontief aqui resolveu testar a teoria do Rex Chorolin com dados da economia americana, calculou relação capital-trabalho e fez esse exercício bonitinho aí, capital de laranja, capital-trabalho, laranja, máquina, não sei o quê. Resultado, acho que ele fez não foi com o Brasil, mas pegou Estados Unidos, o Japão, não sei o quê, deu o contrário do que se esperava. Esperava-se que os Estados Unidos fosse exportar máquina, automóvel, não sei o quê. Com os dados da época, deu o resultado contrário. Esse resultado contrário chamado de paradoxo de Leontief. Ou seja, o que Rex Rolling previram quando você pega dados na prática de relação capital-trabalho, com tecnologia dos dados que ele conseguiu lá na década de 60, já faz tempo, hein? 50 anos atrás. O que aconteceu? Não deu. Os Estados Unidos não iria exportar máquinas e automóveis, quando na realidade os dados estavam mostrando que os Estados Unidos exportava máquinas e automóveis. Enfim, um paradoxo que ninguém conseguiu explicar. Então, às vezes, dá errado aí o Rex Chorolin, mas, finalizando a discussão, mas os dados mostram que Rex Chorolin é verdadeiro, sim, quando você fala de comércio norte-sul. O que é isso, comércio internacional norte-sul? Norte é o hemisfério norte, concentra a maior parte dos países desenvolvidos. Hemisfério sul concentra a maior parte de países em desenvolvimento. Então, por isso que deram esse nome de comércio norte-sul para o comércio entre países desenvolvidos de um lado e em desenvolvimento do outro. Mesmo com o Leontief tendo mostrado que deu um problema lá no caso dos Estados Unidos, a verdade é que quando você fala de comércio entre países desenvolvidos em desenvolvimento, quase sempre o Rex Chorolin dá certo. Pensa em Estados Unidos e Costa do Marfim. Melhor, França e Costa do Marfim. A França vai exportar automóveis e máquinas para o Costa do Marfim e a Costa do Marfim vai exportar para a França cacau. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a França tem um estoque um estoque abundante de capital e a Costa do Marfim tem um estoque abundante de trabalho. Então, justamente, automóvel utiliza intensivamente capital e cacau usa intensivamente trabalho. Então, os dois países entre si vão trocar esses produtos assim, tá? França, Costa do Marfim, sei lá, Estados Unidos e pensa num outro país mais pobre, deixa eu ver, Congo, ou mesmo Angola, vai, Estados Unidos e Angola. Estados Unidos vai exportar automóvel e Angola vai exportar petróleo ou diamante, que é os recursos naturais que eles têm, Angola, trocando por produtos intensivos no uso de capital, americanos, no caso, automóveis. Então, isso aqui, em geral, para o comércio dos países em desenvolvimento, ele é bom, esse modelo. Agora, se você falar em comércio entre Estados Unidos e França, entre Japão e França, entre Japão e Estados Unidos, esse modelo não vai servir. Vai precisar de um outro que a gente vai ver semana que vem. Tá? Então, resumindo a história, mesmo com os problemas do modelo Rex Chorolin, assim como o Ricardo, né, Smith barra Ricardo, mostrou que é importante, né, você exportar os produtos que você tem alta produtividade do trabalho, é importante também entre países desenvolvidos de um lado e em desenvolvimento do outro, né, esse padrão aqui de comércio via dotação de fatores, ele é importante e funciona assim. E o segundo e último ponto é que
o comércio internacional tem impacto sobre a distribuição de renda? Sim, senhor. Quer ver? Canadá e Estados Unidos são parecidos no seguinte tocante: eles têm um grande estoque de capital, de um lado, beleza. México, do outro lado, tem um estoque de trabalho relativamente maior e estoque de capital relativamente menor. Então, o que vocês esperariam do comércio de um lado Estados Unidos e Canadá e do outro México? Heck-Cherolin. Esperávamos exatamente isso. Então, olha essa historinha aqui que eu vou contar, a historinha do NAFTA. NAFTA, North American Free Trade Area, área de livre comércio da América do Norte. Em 88, Canadá e Estados Unidos fizeram uma área de livre comércio entre os dois países, e aí em 93 vieram com a ideia do NAFTA, que era uma área de livre comércio entre Estados Unidos e Canadá e México. Então, lembra, entre Estados Unidos e Canadá já existia. E aí queriam fazer uma área de livre comércio com o México. Tá, então vamos usar Heck-Cherolin para pensar na distribuição de renda. Aqui. Vamos usar isso aqui. Então, faz de conta que Estados Unidos de um lado, México do outro. Estados Unidos tem bastante capital e México tem bastante trabalho. Se isso é verdade, olha o que acontece. Né? O México, que aqui no caso é Brasil, o México tem um salário mais baixo porque ele tem bastante abundante trabalhadores e os Estados Unidos tem um salário mais alto. Beleza. Juros. Contrário, os Estados Unidos têm bastante capital, então tem um juros mais baixo e o retorno do investimento, que é os juros, no México é maior. Então, partindo dessa situação inicial, aí eu vou lá e implemento o NAFTA em 93. Gente, vocês não imaginam como que os trabalhadores americanos foram contra o NAFTA, super contra. Eles falaram de jeito nenhum, onde já se viu. Vocês sabem que a eleição americana é assim, dois candidatos, né? Um democrata e um republicano. De vez em quando aparece um candidato que chama independente. Pois bem, nessa eleição, que foi a eleição de 92, um pouquinho antes do NAFTA em 93, a eleição de 92 teve um candidato independente, um terceiro candidato, e o cara chegou e falou assim: de jeito nenhum, NAFTA, jamais vamos bloquear o NAFTA, né, porque ele estava vendo que tinha um impacto aí sobre os trabalhadores americanos. Trabalhadores americanos estavam contra o NAFTA, e esse cara foi lá e tentou puxar para esse lado, né, o discurso de que o México iria absorver todos os empregos americanos, que os americanos iam perder, que eu não sei o quê. Esse cara, que chama Ross Perot, que escreve Perotti, ele não ganhou a eleição, acabou ficando em terceiro mesmo. Mas é incrível como esse discurso dele foi bastante, né, utilizou para ele ser candidato, utilizou desse discurso de que os trabalhadores americanos estavam contra o NAFTA. E olha aqui o motivo pelo qual os trabalhadores americanos eram contra o NAFTA. Porque se você trocar B por M, trocar Brasil por México, né? O México tem mais trabalho e os Estados Unidos tem mais capital, vai acontecer isso aqui. O salário nos Estados Unidos é maior que no México. Se o comércio internacional tende a equalizar o preço do fator, então o salário tende a ter alguma coisa no meio. Então o salário no México, que era mais baixo, aumenta e o salário dos Estados Unidos, que é mais alto, diminui em termos relativos. Entendeu agora por que o trabalhador americano era contra o NAFTA? É porque ia aumentar o livre comércio, né? E os salários mexicanos iam subir e os salários americanos iam descer. Então, essa discussão aqui de preço de fatores, ela é importante, sim. Cadê onde que eu estava? Finalizando aqui, dizendo que porque o comércio internacional afeta, sim, a distribuição de renda, afeta o preço
fatores afeta o W e afeta o R, certo? Então, é isso que eu queria dizer para vocês. Esses resultados aqui do Heck-Schroding são importantes. Muito bem. Tem 2 exercícios. Eu vou começar pelo exercício 2 e depois tem a atividade que eu vou deixar passado para vocês, que são os 2 últimos slides. Atividade 3 de hoje tem exercício 1 e 2, tá? Vocês têm que entregar esse exercício 1 e esse 2. Mas para entender, antes de chegar nesse daí, eu vou resolver esses 2 exercícios aqui. Exercício 1, que é esse, e o exercício 2, que é esse. E eu vou começar pelo 2, já que nós já estamos falando de Heck-Schroding. O exercício 1 é sobre a aula passada. Beleza. Dá uma olhada. Pensa agora em Brasil e Paraguai. Estamos falando de Brasil e Paraguai. Suponha que as 2 economias, do Brasil e do Paraguai, são relativamente abundantes em capital e trabalho, respectivamente, de acordo com o modelo de Heck-Schroding. Ponto. Segura. Olha só. Aqui é o contrário do exercício anterior. Para vocês verem como tudo na vida é relativo, né? O Brasil, nesse exercício que a gente acabou de fazer, ele tinha mais trabalho do que capital comparado com os Estados Unidos. Mas comparado com o Paraguai, não. Comparado com o Paraguai, o Brasil tem mais capital em termos relativos do que trabalho, e o Paraguai mais trabalho do que capital em termos relativos. Certo? Tudo na vida é relativo, tá certo? Enfim, comparado com países que têm mais estoque de capital, o Brasil vai ter, certamente, vai ter mais trabalho do que capital em termos relativos, mas você vai e compara com países como Bolívia, Equador, mesmo Chile, Colômbia, né? Venezuela, nem se fale, o Brasil vai ter um estoque maior de capital em termos relativos, né? E o outro país, um estoque de trabalho. Entendeu? Então, agora o Brasil, o país, de acordo com o Heck-Schroding, é o país norte, e o Paraguai é o país sul, né? O país desenvolvido versus o em desenvolvimento. Tudo bem? Entendeu a ideia da relatividade aqui? Então, o Brasil é o país rico agora, tem muito capital, e o país Paraguai é o país mais pobre, em termos relativos, que tem mais trabalho. Beleza. Suponha também que automóveis utilize relativamente mais capital que trabalho na sua produção e que milho utilize mais trabalho que capital na sua produção. Ponto. Para de novo e pensa. Automóvel utiliza mais capital que trabalho. Não é verdade? Produção de automóvel não é tudo automatizado, inclusive, hoje em dia tem uma linha de produção, pendura o automóvel lá, ele vai passando pela linha de produção, ele é pintado, colocado os eixos, colocam enfim, os estofados, os bancos, toda a parte elétrica. Depois, né, robôs fazem isso, e algumas pessoas também, trabalhadores, fazem isso, mas é bastante automatizado, né, a produção de automóvel. Então, nesse sentido, automóvel usa relativamente mais capital que trabalho. Milho é o contrário, tá? Tudo bem, eu uso uma colheitadeira para colher o milho, mas para plantar o milho, para cuidar da parte de defensiva agrícola e ficar cuidando do milho antes da colheita é bastante intensivo em trabalho. Então, no geral, o milho ele é mais intensivo em trabalho que capital. Explique qual o padrão de comércio entre os 2 países, né? Explique o padrão de comércio entre os 2 países. Ponto. Depois a gente faz a segunda parte aqui. Tá? Qual o padrão de comércio entre os 2 países quando o Brasil forma o Mercosul com o Paraguai, além de Argentina e Uruguai? Isto é, com o Mercosul houve livre comércio entre os 2 países para os 2 produtos. Tá? Sobre a segunda pergunta eu já faço daqui a pouco. Estou ainda na primeira. Eu quero saber qual o padrão de comércio entre o Brasil e o Paraguai quando foi criado o Mercosul.
Mercosul, o que é mesmo? 1º de janeiro de 95 entrou em vigor, né, o Mercosul total, né, que era uma área de livre comércio entre Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai, ou seja, comércio entre os dois países sem tarifas. Então, vai aumentar o comércio livre entre os dois países. Quando acontece isso, qual é o padrão de comércio entre Brasil e Paraguai com relação a esses dois produtos, automóveis e milho, que usam trabalho e capital? Me digam, alguém tem alguma ideia? Quem exporta, o padrão de comércio é quem exporta o quê e quem importa o quê. Tenta aí, gente. Cadê vocês? Ivane, Letícia, Matheus, Beatriz, Marcos. Quem exporta o quê? Lembra, Brasil, Paraguai. Produtos, automóveis e milho. Quem exporta o quê e quem importa o quê? De acordo com Rex Cherolin. O Brasil vai exportar os automóveis e importar o milho, nesse caso? Perfeito, é exatamente isso. Esse é o padrão de comércio. Agora, a pergunta é, por quê? Como você chegou a essa conclusão? Por que o Brasil exporta automóveis? Porque é mais barato para o Brasil conseguir capital do que para o Paraguai. Então, comparando com o Paraguai, ele tem vantagem nesse negócio. E o Paraguai, ele tem mais facilidade em conseguir o trabalho. Mais facilidade não, é mais barato o trabalho para o Paraguai do que o Brasil para produzir o milho. E Tá. vira uma vantagem para os dois. Tem vantagem. Só corrigindo o seguinte detalhe, não é que é mais barato, é que é mais abundante o capital no Brasil, e por ser mais abundante, tem bastante. É verdade que ele é mais barato, porque o preço daquilo que é abundante, o preço é mais barato, mas só sendo mais detalhada aí, a explicação, é que o automóvel, por usar abundantemente o capital, o Brasil vai se especializar porque o que automóvel usa muito capital. E milho, como milho usa muito trabalho, em termos relativos, o país que tem um estoque relativo de trabalho, né, quando você compara esses dois, é o Paraguai. Então, compensa o Paraguai se especializar na produção de milho e o Brasil se especializar na produção de automóveis. Perfeito. Tá ótimo. Oi? Tá ótimo. Perfeito, Letícia, essa é a ideia. Agora, tem uma segunda pergunta, que é o seguinte: o que acontece no Brasil com salários e juros e a produção dos dois produtos com o Mercosul? O que acontece com o Brasil de salário e juros? Alguém também se arrisca a dizer? Ou seja, o que acontece com o salário no Brasil? Sobe ou desce? Juros, sobe ou desce? No caso do Brasil, estou perguntando. Bom, vamos pensar. Salário. Salário no Brasil comparado com o Paraguai é mais alto ou é mais baixo? Lembra se é abundante ou não? Mais alto. Isso, exatamente. Então, o salário é mais alto do que no Paraguai. Por quê? Porque o salário ele é mais escasso, porque o trabalho é mais escasso no Brasil. Salário no Paraguai é mais baixo, por quê? Porque trabalho no Paraguai é mais abundante. Se é mais abundante, o salário está mais embaixo. Beleza, então o salário do Paraguai baixo, o salário no Brasil alto. Com o Mercosul, a tendência é que haja uma tendência de vir para o meio. Tá? Não necessariamente vai vir totalmente para o meio, mas que caminhe na direção do meio. Ou seja, quem tem salário alto diminui e quem tem salário baixo aumenta. Então, a tendência é que aumente o salário no Paraguai e diminua o salário no Brasil. Perfeito.
E no caso dos juros é justo o oposto. Por quê? Quem tem juros baixo é aquele que tem bastante capital abundante. No caso do Brasil. Então, o Brasil tem juros baixos. Beleza. E quem tem juros altos? O Paraguai. Por quê? Porque o capital no Paraguai ele é escasso. Aí, com o Mercosul, vai para o meio. Quem tem juros baixos sobe um pouco e quem tem juros altos desce um pouco. Como os nossos juros são mais baixos, ele tende a subir e os juros no Paraguai tendem a diminuir. Tá certo? Então, isso aqui responderia a pergunta. E o que acontece com a produção de automóveis e milho no Brasil? Bom, lembrando que antes do Mercosul, a gente produzia os dois produtos, tá? Só que com o Mercosul ficou mais fácil, dado o comércio livre, né? Tarifa zero, não preciso pagar nada para exportar um para o outro, de tarifas. Então, acontece que eu vou me especializar mais naquilo que eu tenho a dotação do fator, né? O fator que eu tenho mais abundante é o capital, então eu vou me especializar em automóvel. Então é de esperar que a produção local de automóveis aumente. E é esperar que a produção local brasileira de milho diminua. Por quê? Porque eu estou importando milho do Paraguai. O Paraguai, ele utiliza, né, produz mais milho agora porque ele usa o trabalho, que ele é intensivo em trabalho. Então, o Paraguai vai trazer menos, vai produzir mais milho e o Brasil vai produzir menos milho, porque agora a gente está importando do Paraguai. Então, é isso. Esse exercício 2 está resumido aqui. Tá certo? Está mais ou menos resumido aqui. Essa ideia do exercício 2 que aplica Heck-Schroling nos seus dois resultados direto. Antes de voltar e fazer o exercício 1, olha o que eu vou fazer, dar uma dica para vocês da atividade. Na atividade 3, você tem 2 exercícios. O segundo exercício é Heck-Schroling. A dica aqui eu não vou resolver para vocês por razões óbvias, né? É uma atividade para cada um tentar fazer, para cada grupo. Mas eu vou dar uma dica aqui no seguinte sentido. Veja você, agora são 2 produtos: tecidos e alimentos. Tecidos e alimentos. Suponha que tecidos são produzidos usando 40 horas de trabalho e 2 alqueires de terra. E suponha que alimentos são produzidos utilizando 15 horas de trabalho e 3 alqueires de terra. Cadê o capital? Sumiu, né? Lembra que eu falei que você pode usar tanto terra, quanto capital, quanto trabalho, capital e terra? Pois bem, nesse exercício não tem capital. Tem 2 fatores. Só que agora é fator terra e o fator trabalho. Então, eu dou esses 4 numerinhos para vocês. Esses 4 numerinhos vão ser aqueles azinhos lá, ó. Vão ser esses numerinhos aqui. Tá? T, trabalho. Agora, capital substitui por terra. Tá? E aqui são os 2 produtos, alimentos e tecidos. Alimentos e tecidos. Troca aqui e joga os numerinhos do exercício lá. Você tem essas 4 coisas aqui. Com essas 4 coisas que estão aqui, eu já consigo determinar qual produto é mais intensivo no uso de terra e qual produto é mais intensivo no uso de trabalho. Vocês conseguem. Com esses 4 números, eu já consigo dizer se o tecido é mais intensivo em terra ou em trabalho. E se o alimento é mais intensivo em terra ou em trabalho. Como? Fazendo isso aqui.
fazendo essas comparações aqui. Ou fazendo isso daqui. Só troca a palavra capital por terra. E faz essas comparações aqui, você consegue dizer se o tecido é mais intensivo em trabalho ou em terra, e o alimento se ele é mais intensivo em trabalho ou em terra. Feito isso, você respondeu uma metade. Segunda parte, vamos ver o que tem mais aqui. Suponha que eu tenho dois países, um país local e um país estrangeiro. Um país local e um país estrangeiro. Tá. E o país local, ele tem 600 horas de trabalho e 600 alqueires de terra. O que é essa 600 e os 60? É o estoque do fator trabalho e o estoque do fator terra do país local. E aí o país estrangeiro tem a mesma coisa. Eu tenho dois outros numerinhos aqui. Ó. Eu tenho 1.500 horas do estoque trabalho e 30 alqueires do fator terra. O que são esses quatro numerinhos aqui? Esses quatro numerinhos são exatamente isso daqui. Os estoques, aí troca capital por terra, bota uma outra letra aí que você queira, R, sei lá, tá? Aqui era capital trabalho, aí vocês estão trabalhando agora com trabalho e terra. Com esses quatro números aqui que vocês têm, vocês conseguem fazer essas comparações aqui dessa relação, não mais capital-trabalho, mas uma relação terra-trabalho e uma relação trabalho-terra, já dá para saber quais países, no caso, é o local e o estrangeiro, quem é mais abundante em quê? Qual país é abundante em terra e qual país é abundante em trabalho? Dá para saber, usando isso aqui. Muito bem, usando essas duas coisas, essa primeira coisa que vocês fizeram antes e essa segunda coisa aqui, vocês conseguem responder isso aqui. Determine o padrão de comércio internacional entre os dois países, o país local e o país estrangeiro, usando a teoria de Heckscher-Ohlin. Beleza? Então, eu dei essa dica para o exercício 2. Antes de dar a dica para o exercício 1, vamos mostrar aqui esse exercício 1 aqui que eu sugeri. Só que esse exercício aqui tem a ver com a semana passada. Tá? Então, vocês estão que relembrar aí, olhando o que a gente fez lá na aula passada. Para isso, eu vou abrir o tópico 2 do PDF. Da teoria clássica. Modelo de vantagens absoluta e vantagem comparativa. Então, está aqui essa aula. Agora, o exercício de hoje. O exercício 1 é o seguinte. Considere o modelo ricardiano. Suponha que, dois países, Argentina e Brasil. Aí eu dou a produtividade do trabalho na Argentina e no Brasil para produzir dois produtos, trigo e automóveis. Tá? Então, olha, não é Heckscher-Ohlin de hoje, tá bom, gente? Olha aqui, ó. É ricardiano, da semana passada. Beleza. Então, dois países, Argentina e Brasil. Dois produtos, trigo e automóveis. E aí eu tenho esses números aqui, 3, 30, 2 e 10. O que são essas coisas aqui? 3 e 30. O produto é trigo e automóveis. 3 e depois do 30, o 3 é um número de horas para produzir trigo na Argentina. O 30
é o número de horas para produzir automóvel na Argentina. 2 é o número de horas para eu produzir trigo no Brasil. E 10 é o número de horas para produzir automóvel no Brasil. Certo? Então, aí tem essas duas perguntas diretas, o A e o B, que eu já vou falar para vocês olharem em conjunto. Primeira coisa é, calcule o custo de oportunidade de um produto em relação ao outro. E se você colocar em Brasil e Argentina no livre comércio, qual o padrão de comércio? Ou seja, quem exporta o quê e quem importa o quê entre Brasil e Argentina, no caso com esses dois produtos, trigo e automóveis. Bom, está tudo aqui no slide seguinte, né? Mas eu vou só relembrar o que é custo de oportunidade. Volta lá na aula 1, na aula 2. Custo de oportunidade estou falando Brasil, Argentina, trigo e automóveis. Aqui era Brasil, Estados Unidos, máquina e café, né? Então, vou mostrar aqui para máquina e para café, e daqui a pouco vocês aplicam lá para igualzinho para trigo e automóveis, Brasil e Argentina. Custo de oportunidade são 4. O custo de oportunidade de produzir um produto em relação ao outro, para um país, esse mesmo custo para o outro país, e o inverso, o custo de oportunidade de produzir mais de um produto e menos do outro, para o Brasil e para os Estados Unidos. Então, aqui era máquina e café, M máquina, C café, tá bom? Então, esse custo de oportunidade de produzir mais máquina e menos café no Brasil é esses dois azinhos, que é o que mesmo? Olhem, quem está em cima, M. Quem está embaixo, C. Máquina aqui, café aqui. Que país? Brasil, B. Então, é o ABM sobre o ABC, ou seja, o número de horas do Brasil para produzir máquina, número de horas no Brasil para produzir café. Naquele exercício era 6 sobre 2, que dá 3. Tá? O mesmo custo para os Estados Unidos é, de novo, o M está em cima e o C está embaixo. Então, é mais máquina e menos café. Se os Estados Unidos quiser produzir mais máquina e menos café, o que ele faz? É o AEM sobre o AEC. Ou seja, a máquina que está em cima dos Estados Unidos e o número de horas de produzir café nos Estados Unidos era 1 sobre 1 dá 1. Beleza? E aqui são os dois custos de oportunidade inversos. Quando você produz mais café e menos máquina no Brasil, que é o A Brasil Café sobre A Brasil Máquina, e aqui a mesma coisa disso aqui, só que para os Estados Unidos. Ou seja, mais café, menos máquina para os Estados Unidos, AEC sobre AEM, que vai dar 1 sobre 1. Faz exatamente a mesma coisa, só que agora, mesma coisa. Faça a mesma coisa, só que agora para o Brasil e para a Argentina, e para esses dois produtos aí, trigo e automóveis. Liste esses 4 custos de oportunidade. Lembrando que tem 3 horas. Na Argentina, leva 3 horas para produzir trigo e 30 horas para produzir automóvel. E o Brasil, 2 horas para produzir trigo e 10 horas para produzir automóvel. Dá uma olhada agora nessa primeira linha aí, lá em cima. Olha só o que eu fiz. Custo de mais trigo menos automóvel na Argentina. Custo de mais trigo menos automóvel no Brasil. E aí o oposto, custo de mais automóvel e menos trigo na Argentina. E custo de mais automóvel e menos trigo no Brasil. Tá certo? Vamos lá, um por um. CTA Argentina. Por que é 3 sobre 30? Porque 3 é o número de horas para produzir trigo na Argentina. E 30 é o número de horas para produzir automóvel na Argentina. 3 sobre 30 igual a 0,1. Guarda esse número. Faz o mesmo cálculo, só que para o Brasil. CTA Brasil é
2, o que é esse 2? Número de horas para produzir trigo no Brasil. E 10 é o número de horas para produzir automóvel no Brasil. 2 sobre 10 é 0,2. Guarde isso aí. Agora calcula os inversos disso que você já calculou, que é o CAT na Argentina e o CAT no Brasil. Mais custo de produzir mais automóveis e menos trigo na Argentina é 30 sobre 3, que é número de horas para produzir automóvel na Argentina sobre o número de horas para produzir trigo na Argentina. 3 sobre 30, guarda, vai dar 10. E, finalmente, faz a mesma coisa para o Brasil. 10 sobre 2, 10 é o número de horas para produzir automóvel no Brasil e 2 é o número de horas para produzir trigo no Brasil. 10 sobre 2 é 5, guarda. Guarda esses 4 custos de oportunidade. Agora vai lá responder a segunda pergunta. Segunda pergunta era, se tivermos um livre comércio entre Brasil e Argentina, quem vai exportar o quê, quem vai importar o quê? Bom, relembrando também da aula passada, padrão de comércio tem a ver com a vantagem comparativa. Eu tenho vantagem comparativa para exportar um produto se eu tiver um custo de oportunidade menor naquele produto comparado com tal país. Ou seja, vamos comparar custos de oportunidade para ver quem tem custo de oportunidade menor, portanto, vantagem comparativa. E se eu tiver vantagem comparativa, eu vou exportar aquele produto, que é o que eu estou dizendo aqui. É que eu vou exportar o produto que eu tenho vantagem comparativa. Então, pessoal, compara os custos de oportunidade, compara os custos de oportunidade. Aqui estou comparando Brasil e Estados Unidos. Estados Unidos e Brasil, mais máquina, menos café, mais máquina, menos café. E aqui o contrário. Também comparando Brasil e Estados Unidos com mais café e menos máquina, mais café e menos máquina. Eu fiz isso na semana passada. E hoje? Bom, hoje a ideia é a seguinte. Lembra desses 4 aqui? Eu vou comparar o CTA da Argentina com o CTA do Brasil. Que é, CTA é mais trigo menos automóvel. Então, mais trigo. Compare esses 2 custos. A Argentina tem um custo de 0,1 de fazer isso. O Brasil tem um custo de 0,2 de fazer isso. Então, se o custo no Brasil é maior, então o Brasil não vai fazer isso. Ele não vai produzir mais trigo e menos automóvel, porque esse custo dele é maior. Quem vai fazer isso é a Argentina. Não é? Por quê? Porque é 0,1 só o CTA deles. Então, olha o que eu escrevi aqui embaixo. Comparando os 2 CTAs, 0,1 é menor que 0,2. Então, a Argentina é que vai fazer essa história. Ele que tem vantagem comparativa. Portanto, a Argentina vai exportar trigo. E nesse caso do trigo, o Brasil importa trigo, porque ele tem um custo maior, tem um custo de 0,2. Agora faz o contrário, né? Compara o CAT dos 2 países, que é o custo de produzir mais automóvel, se especializando, né, portanto, e menos trigo. CAT da Argentina é 3 sobre 30, que é 10. No caso do Brasil, é 10 sobre 2, que é 5. Então, o Brasil tem um CAT menor. E a Argentina é maior. Então, o Brasil, por ter um custo menor de fazer custo de oportunidade menor para produzir mais automóveis, ele vai ter uma vantagem comparativa em automóveis por ter um custo menor que a Argentina. Então, é o que eu escrevi aqui. O CAT da Argentina ele é maior que o do Brasil, portanto, o Brasil vai exportar automóveis. E a Argentina, que tem o custo maior, vai importar automóveis. Então, respondendo à pergunta, qual o padrão de comércio? Está aqui o padrão de comércio. A Argentina exporta trigo, o Brasil importa trigo. O Brasil exporta automóveis, a Argentina importa automóveis. Tá certo? Muito bem, muito bem. E aí, finalmente, suponha que as produtividades do trabalho não são observáveis. Ou seja, esses azinhos aqui, eu não tenho nenhum deles. Mas, mesmo assim, eu preciso analisar a vantagem comparativa de países comparado com produto. E agora, como é que eu faço quando eu não tenho esses azinhos? Alguém lembra da semana passada?
Alguém lembra o que eu faço quando eu não tenho produtividade de trabalho e eu quero calcular vantagem comparativa? Como é que eu faço? Ninguém lembra? Bem, Você tem que utilizar os dados de exportação desses produtos. Aí utilizar aquele índice de vantagem comparativa revelada. perfeito. Exatamente. Cadê o... Está aqui. Exatamente. A ideia é que eu use dados de exportação dos dois produtos, ao invés de produtividade do trabalho, eu uso dados de exportação e utilizo aquele índice de vantagem comparativa revelada, né? Com as exportações entre pares de países, eu consigo calcular entre aqueles dois países, que é exatamente o que eu estou fazendo aqui, comparando a Argentina com o Brasil, entre os dois países, quem tem vantagem comparativa no produto e quem não tem. Então, é exatamente isso. Então, exercício 1 está resolvido. E o exercício 1 de vocês é aqui a última coisa que eu vou fazer, né? Também dá uma dica aqui para esse exercício. Faz de conta que você é o secretário de Relações Exteriores e o chefão aí precisa de informações, porque o cara aí está vendo a possibilidade de que Brasil e Zâmbia façam um acordo de comércio, certo? Aí o chefe pergunta, olha, que papo, que história é essa de vantagem comparativa que o Brasil tem com relação à Zâmbia no setor de máquinas? Tá? Ele ouviu dizer isso, mas ele não entende disso, né? Você que é economista que entende. E aí eu quero mostrar para o chefe, para mostrar para o chefe se isso é verdade ou não, que tipos de dados e metodologia você usaria para analisar a vantagem comparativa dos dois países, Brasil e Zâmbia? Bom, nosso amigo aí acabou de responder no outro exercício, e é o que vale aqui, exatamente. Que tipo de dados? Dados de exportação. Que tipo de metodologia? IVCR, né? E aí, usando os dados de exportação e metodologia, me digam se o Brasil tem vantagem comparativa na exportação de máquinas com relação à Zâmbia para o ano 2012. E aí, o sistema Alice Web precisa atualizar esse exercício aqui. A Alice Web nem existe mais, agora chama Comexstat. Usando os dados do Comexstat, né, da exportação de máquinas de Brasil para Zâmbia e para todos os países, está aqui os números. E as exportações totais do Brasil para Zâmbia e para todos os países. Ou seja, eu tenho 4 números. Como que com esses 4 números eu mostro a vantagem comparativa do Brasil em relação à Zâmbia na exportação de máquinas? Como? Usando o IVCR, né? E como que seria? Simples. É só usar isso daqui. E se o IVCR for maior que 1, significa que o país I tem vantagem comparativa em relação ao país J no setor analisado, que no caso é máquinas. Tá certo? Muito bem. Tá sopa, né? Tá bem fácil isso aí. Então, por hoje, o conteúdo é esse. Vou interromper a gravação.